Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, amigos, irmãos queridos, amigos do outro lado da tela, irmãos desencarnados que se encontram conosco, não é? Estamos aí hoje para mais um encontro, mais uma palestra, sempre com muita alegria, viu? Muito prazeroso estar aí e falar um pouquinho do Evangelho de Jesus. E para que a gente comece a nossa palestra, façamos então a nossa oração. Aqueles que quiserem, cerrem os olhos e juntos peçamos ao Pai do céu as suas bênçãos, a Jesus o seu amor e a sua misericórdia, ao nosso anjo de guarda peçamos esse abraço aconchegante, aos espíritos afins, peçamos que compreendam as nossas atitudes e vejam o quanto estamos trabalhando para nos melhorarmos. E aos mentores desta casa, vamos pedir a permissão de aqui falar, de aqui poder expressar o nosso melhor. E fazendo a prece que Jesus nos ensinou, podemos dar por aberto o trabalho desta noite. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. E assim seja, graças a Deus. Tudo certo? Tudo certo. Então, meus amigos, nós estamos no mês de maio. Né? E maio é o mês das noivas, né? O mês das mães, o mês das mulheres, o mês da família. Então, eu gostaria de falar um pouco sobre isso, sobre honrar pai e mãe, né? E é o tema do capítulo 14º, em homenagem ao Papa que foi eleito hoje, é Leão 14º, né? Leão, né? Leão. Honra teu pai e tua mãe. E também, você vê bem a propósito, né? Eu vou ler um texto do Santo Agostinho, de quem o Papa é seguidor, né? Ele é agostiniano também, né? Mas o capítulo honra a teu pai e tua mãe, então Mateus, Lucas e Marcos, diz que Jesus falou assim, né? Vocês conhecem os mandamentos do Velho Testamento, né? E dizia isso: não cometas adultério, não mates, não furtes, não diga falso testemunho, não cometa fraudes e honra teu pai e tua mãe. Esse era o mandamento mosaico. E Jesus ensinava assim, né? Agora, Santo Agostinho vem nos falar mais especificamente da ingratidão dos filhos e dos laços de família. E isso em 1862. Então ele dizia assim, ele falou isso para Kardec: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo e revolta sempre os corações virtuosos. Mas a dos filhos para com os pais tem um sentido ainda mais odioso, ele diz no texto, odioso. E é desse ponto de vista
e vamos falar, especialmente, para analisar as causas e os efeitos à luz do Espiritismo. Santo Agostinho diz isso. Então eu já comecei pensando assim, né? Falar odioso hoje já é pesado, né? Imagina, ela época falar é uma coisa odiosa, né? Então tudo a gente tem que considerar quando foi escrito, qual a circunstância, né? Santo Agostinho falou isso em 1862, mas ele desencarnou no século V. Então era pior ainda. Seja bem-vindo, muito boa noite. Então nós precisamos entender o contexto de acordo com a data que foi falado, que foi escrito, né? Acho que hoje ele não falaria que é um sentimento odioso, né? Mas então ele diz assim para nós: quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço aperfeiçoar-se ou estacionar, até ele deseje se esclarecer. Então, vejamos como isso é importante. Ele já vem dizer, quando a gente desencarna, a gente vai para o plano espiritual e é lá que nós vamos tomar ciência, né, ter a consciência do que fizemos quando encarnados. Coisas que aí nós achávamos que era o certo, eu fiz certo, era assim. Lá nós vamos ter a consciência de que não era. Eu podia ter feito diferente, de que não precisava ter sido assim. Então, quando eu me esclareço sobre isso, então ele passo a passo, eu acho que já citamos aí uma vez, né? E nós precisamos primeiro reconhecer e erramos, depois nos arrependermos, depois expiar e depois reparar. Então, quando nós nos arrependemos e expiamos, quer dizer, sofremos com aquilo, e nos dá vontade de reparação. Então, pedimos para reencarnar, porque é só reencarnado que nós podemos corrigir. E só podemos corrigir porque esquecemos da vida passada. Porque se lembrássemos também não íamos corrigir nada. Né? Então é quando a gente diz também, ele vai falar isso para nós aqui. Quanto mais longe você chuta o seu inimigo, mais perto ele volta na queda, né? Então ele volta aonde? Dentro do útero. Dentro da maternidade e da paternidade. Por quê, né? Porque a maior prova de amor que se pode dar ao ser humano é o amor de mãe e de pai. Quando a gente pega, né, aquele serzinho no colo, é lindo, maravilhoso, e a gente chora em cima dele, baba em cima dele e dedica todos os nossos dias e horas para ele, e muitas das vezes é ali que está o nosso desafeto. E veio para nos ensinar a amar incondicionalmente, a perdoar, né? A se dedicar incondicionalmente. Então, quanto mais longe nós chutamos, mais perto ele chega. Mas também ele pode chegar em forma né? De uma nora, de um genro, né? De um neto. Né? Então, são os laços de família. Então, por isso a família é bendita, é abençoada. Nós não precisamos sair da família para procurar nossos desafetos e corrigir nossas faltas. Elas já estão dentro de casa.
E como a gente reconhece isso? Já desde criança a gente vê na criancinha, hoje até mesmo nos bebês que são rebeldes, né? E se revoltam, e se esperneiam. Ali você já está começando a ver qual é a índole daquele ser, né? Daquele espírito. E Santo Agostinho também diz aqui para nós: compete aos pais, aos cuidadores, dar seguimento reto para este ser, para esta criança, e hoje é uma criança, mas ele é espírito e veio para nos ensinar a amar, para dar bom alinhamento para ele, solicitar dele o perdão. E se não fizer isso, ele fala assim: já pensou você chega no plano espiritual? Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: o que fizeste da criança eu confiei na sua guarda. Isso também me perguntaram quando eu levei o meu caçula para terapia. Tinha 8 anos ele. E a mãe também tinha que ir, né? Então eu falava isso: eu trabalho 16 horas por dia, estou cansada, ainda chego em casa, tem bilhete dele da escola, e ele é muito conversador, ele atrapalha as crianças. Aí ela falou assim para mim: mãe, se você desencarnasse agora, ela falou, e chegasse no plano espiritual, e eu perguntar para você: o que você fez desse filho que eu pus na sua mão? Você ia falar isso? Eu trabalho 18 horas, eu não posso fazer lição com ele. E eles iam falar assim para você: você fez tudo errado. Era para trabalhar menos, era para rolar no tapete com ele, era para ir no parque brincar com ele. Ele não queria que você trabalhasse 18 horas, ele nunca te pediu nada. Então nós dedicamos mais tempo para ter e dar, e já temos. E o que é que nós temos, gente? Nós temos que ter para dar para os nossos filhos amor, educação, conhecimento. Ele vai pedir isso: mãe, olha, você já viu essa estrela? E vem ver isso que eu estou vendo, você não sabe nem do que ele está falando. Olha, mãe, já aprendi isso aqui na escola, e você não sabe o que ele está falando. Então você vai ter que aprender para poder conviver com este filho, desde pequeno, né? E nós temos esses conflitos com adolescentes, com adultos. E nós estamos aqui para ensinar. Até 14 anos é problema meu, depois é problema dele. Não, não é. Antigamente falava isso, até 14, hoje eu já não sei mais que idade é isso, né? Eu, com 14 já podia trabalhar antigamente, né? Tinha carteira profissional, trabalhava, hoje não pode, né? Mas então Santo Agostinho diz isso. Será que essa criança permaneceu atrasada por sua culpa? E aí ele diz: sabe qual é o vosso castigo? É de ver esse espírito no meio de espíritos ruins, porque você não deu um bom caminho para ele. Isso também eu fiquei pensando, as mães desencarnadas que estão no plano espiritual, digamos, melhor, ver os seus filhos que estão num plano espiritual inferior sofrendo e não podem fazer nada. Não pode, só pode pedir a intercessão por eles, mas a gente não pode ir lá fazer nada. E saber: puxa vida, se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais, falado um pouquinho mais com ele, talvez hoje ele não estaria ali. Por outro
outro lado, meus amigos, eu também fiquei pensando nessa palavra, na ingratidão. E, intuitivamente, uma irmã me falou assim: ingratidão pode ser também incompetência, insensibilidade. É falta de. Então, ingratidão é falta de gratidão. Então, quando ele diz e a ingratidão dos filhos, ele está dizendo a falta de gratidão dos filhos para com os pais ou os laços de família. Agora, será, e é isso que eu quero também? Eu quero que meus filhos sejam gratos a mim? Ou é melhor eles sejam felizes? Eu vou cobrar deles que sejam gratos? Eu estou triste porque meu filho é ingrato comigo. Ele não veio me ver faz uma semana. Ele tem a vida dele, ele tem os problemas dele. Minha filha não fala comigo no telefone, eu mando mensagem, ela não responde. E tem mãe, eu sei, que sofre com isso. Então deve ter pai também que sofre com isso. Mas eu fiquei pensando, meus amigos, será que é isso? Eu quero a gratidão deles. Tem uma autora que escreveu agora um livro sobre o envelhecer, e ela diz assim: quando eu partir, eu quero deixar saudade e não alívio. Ainda bem que foi. Nossa, estava dando um sofrimento para ela, era um sofrimento para ela e para todos nós. Foi um alívio. Não, eu quero que sintam saudade. Então, ingratidão depende de como eu recebo isto. Não é? Eu posso até pensar: meu filho é ingrato porque eu não dei o suficiente para ele. Então, a culpa não é dele, é minha. Eu não posso cobrar isto dele. Quando ele descobrir, ele foi ingrato, o mínimo eu pude dar, isso é, quando ele tiver a consciência, aí ele vai falar: puxa vida, eu fui ingrato com a minha mãe, eu podia ter agradecido mais, eu podia ter sido mais carinhoso. Agora dá para eu voltar para ser filho dela de novo? Ou dá para eu voltar e ser mãezinha dela e tratar ela bem, ou ser paizinho dela e tratar ele bem, como eu não tratei quando eu fui filho? Mas é quando ele tiver consciência. Então eu penso que nós não podemos cobrar dos filhos que sejam gratos pelo que nós fizemos quando era obrigação de fazer, né? E deixar que eles tenham essa consciência no seu devido tempo. E vai ter. E vai ter. Meu do meio e ao seu amigo, ele de uma vez disse assim: eu não pedi para ser seu filho. Eu falei: eu sinto muito. Você não pediu, mas eu fui a única que te aceitei. Você pode ter batido na porta de muitas e não quiseram ser sua mãe, mas eu quis. Então agora você vai ter que me engolir. Então pedir, pediu. Com certeza. A não ser aqueles espíritos que renascem, que reencarnam em situações diferenciadas, né? Eles que não podem programar a sua reencarnação. Aí sim, esses vêm, né, em lares desajustados, você tem um arzinho para nascer lá, mas você não vai conhecer seu pai, seus avós, sua mãe vai te abandonar. Mas eu vou, assim mesmo eu vou.
é reencarnar. Porque sabe, é só reencarnando e vai corrigir aquelas faltas. E é só corrigindo que vai se elevar. Isso está na nossa consciência, da nossa essência isso. Aliás, também é de Santo Agostinho, né, esta frase, sim. Sabe por que nós somos eternos? Porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus é eterno. Não é por isso que o Espírito é eterno. E está na nossa essência o fazer o bem, o acertar as arestas, o reparar os erros. E pode demorar quanto for. Sempre haverá uma nova oportunidade de reencarnação para corrigir. Tem mais um trecho dele, ele diz assim para nós: Deus não faz as provas superiores às forças daqueles e as pede. Então ele vem confirmar que nós pedimos as provas. Só permitem para eles que podem cumprir. Nossa, isso é importante também, né? Não adianta você pedir, né? E meu pai contava, né? Que tinha um rapaz que largou, se suicidou e depois de... eu quero reencarnar. Tá bom. O que você quer fazer para corrigir isso? Eu quero... Então meu pai, ele caracterizava um pouco, né? Então ele dizia assim, ele pediu para nascer alto, mas para ir limpar o sótão daquela asa onde ele tinha que ficar bem abaixadinho, e a asa era cheia de rato, de barata, bem sacrificante, né? Então são provas que nós pedimos. E Deus só concede para eles que podem cumprir. Não vai nos dar um fardo mais pesado do que nossas costas aguentariam. Isso é bom para a gente refletir também. Estou sofrendo demais. Está sofrendo o suficiente. Estamos passando o suficiente. Por mais que doa. É uma prova solicitada. E não pensem, meus amigos, que alguém vai chorar a nossa dor. É só eu que choro a minha dor. Você pode chorar comigo, mas você está chorando a sua dor. Você está chorando a sua dor de me ver sofrer. Não é? A sua dor de imaginar o quanto eu estou sofrendo, mas isso é a dor sua. A minha dor só eu choro. Só eu que sofro. E bom que morreu, ele estava sofrendo muito. Você não sabe. Bom que morreu para você. Porque o nosso egoísmo sente isso, acha isso. Que bom que morreu, porque ela estava sofrendo. Estava sofrendo aquilo que ela pediu. Aquilo que ele precisava. Mas nossa dor, diz que aquilo é muito. Como se eu estivesse passando, sofrendo mais do que a própria pessoa. O sofrimento é individual. Nós podemos ser solidários, dar a mão, ajudar a fazer alguma outra coisa, mas ninguém chora a minha dor. E ele continua assim, meus irmãos. As grandes provas, escutem bem, ele diz, escutai bem, são quase sempre o indício de um fim, de um sofrimento e de um início de um aperfeiçoamento. Desde que
esta prova, este sofrimento seja em cumprimento daquilo que você pediu. É um momento supremo e é nele, sobretudo, importa não falir pela lamentação, pela murmuração, se não quiser perder esta oportunidade que foi dada. Então, chorar, lastimar pela dor, pelo sofrimento, pela prova, pode nos fazer falir em relação a esta evolução. E nós estamos passando pelo que pedimos. É ruim isso? É cruel pensar isso? É difícil pensar isso? É sim, é sim. Nós somos muito vitimizados. E eu penso que só a doutrina espírita vem nos ensinar isto. Ainda não ouvi de outras religiões esta mesma interpretação sobre as provas e os sofrimentos. E ele continua assim: de todas as provas, as mais penosas são as que afetam o coração. A ele que passa com coragem a miséria das provações materiais, os que sucumbem às amarguras, o peso das amarguras domésticas, esmaarão e serão esmaados pela ingratidão. Então veja, às vezes a gente passa provas tão grandes e consegue passar, e no fim a ingratidão de um filho a gente não consegue passar, porque a gente pensa nisso. Eles têm obrigação de serem gratos conosco, como ninguém tem. Ninguém tem obrigação, a não ser que tenha pedido por isso. Mas de eu ter criado meu filho, de eu ter feito por ele o que eu precisava, e ter dado educação, e ter encaminhado, ele não precisa ser grato por isso. Esse foi o nosso compromisso, foi o nosso acertado. Então, se ele não me retribui isso hoje, não tem problema, é problema dele, não é meu. Conseguem perceber essa dinâmica e não é meu? E terminando, Santo Agostinho nos diz assim: os espíritos cuja igualdade de gosto, identidade de progresso moral e de afeição levam a se reunir, formam famílias. Então, e a família? A reunião desses espíritos, e por amor ou por necessidade de desenvolver amor se reúnem. Não são só os que se amam que se reúnem, são aqueles também que se odeiam, mas e vêm aprender a amar, e vêm aprender a perdoar. Isso formam laços de família. E se nas suas peregrinações ficamos momentaneamente separados, mais tarde nos reencontraremos, e felizes por termos feito os nossos progressos. Mas como não devem trabalhar somente para si mesmo, Deus permite que os espíritos menos adiantados venham encarnar-se entre outros
a fim de receberem conselhos e bons exemplos no interesse do seu próprio progresso. Eles causam, por vezes, perturbação no meio familiar, mas é aí que está a prova. É aí que se encontra a tarefa. Recebam, pois, meus irmãos, estes como vossos filhos, como vossos irmãos, e ajudai-os, porque mais tarde, lá no mundo dos espíritos, a família se encontrará e se felicitará por haver salvo um deles do naufrágio, e por sua vez poderão salvar outros. Então, meus amigos, falar sobre a ingratidão já deixou de ter razão para mim. Eu já não vou mais pensar nisso. A ingratidão dos filhos, a ingratidão dos irmãos. Não. Ser grato é problema do outro, não é meu. Ingrato é não ter gratidão. Então, se não tem gratidão pelo que eu fiz, eu já fiz, já está feito. Eu não me aborrecerei mais por isso. É um peso a menos para eu arrear. Então, o meu convite essa semana é para isto, para refletirmos sobre os laços de família. E se tem necessidade, se nós temos essa necessidade de pensar que os laços de família devem ser os de gratidão, ou de correspondência de sentimentos. Os laços de família, muitas vezes, e acho que até a maioria das vezes, não, eles vêm nos provar, nos trazer tarefas de superação. E não são poucos. É esse o convite que eu deixo para vocês. E a minha gratidão em estar aqui hoje, tê-los comigo, ouvindo, né? E brevemente estaremos de volta. E assim seja, façamos nossa prece então de encerramento. E assim, meus irmãos, com gratidão e na esperança de que tenhamos cumprido a nossa tarefa de bem encaminhar eles a que nos foram dada a guarda, a eles que de forma diferente se chegaram até as nossas vidas, com a gratidão de termos chegado até este momento da nossa vida, por termos sido bem encaminhados por nossos antepassados, por nossos pais, nossas mães, avós. É com esta gratidão, Jesus, elevamos o nosso pensamento a todos aqueles que se sintam injustiçados e nossas preces possam alcançar-lhe os corações e trazer-lhes paz, trazer-lhes compreensão sobre as vossas palavras, para que, ao chegarmos no mundo espiritual, possamos nos encontrar sem mágoas, sem ressentimentos, sem culpas, sem cobranças. E assim subirmos um degrau, quem sabe, na nossa evolução. E por estarmos gratos,
faremos mais uma vez a prece que o Senhor nos ensinou. E tanto diz sobre a humildade e a gratidão, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal. E assim seja, graças a Deus. Muito boa noite, obrigada a todos.